E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei um Dicas da Bá diferente e um que eu vou repetir várias vezes aqui ao longo dos próximos vídeos do canal. Não sei ainda muito bem com que frequência, mas vai ser algo que eu irei repetir bastante aqui, que foi uma ideia que eu achei bem bacana e eu acho que vocês vão gostar também, que é um gênero, uma indicação. Eu escolhi vários gêneros literários aqui, que a gente subdivide os livros, melhor dizendo, e eu vou dar uma indicação de cada um, de um gênero, um livro. Então, se você quiser que apareça um gênero aqui que eu não falei, ou quiser me dar também uma indicação dentro desse gênero, você pode comentar, deixar aí nos comentários. Mas vamos lá para as minhas indicações de hoje. Se você quiser saber, prepara já agora, neste momento, enquanto estiver passando a musiquinha e a logo lá do canal, do nosso blog, prepara o papel e a caneta e anota essas dicas, o que eu acho que vocês vão gostar. Tem muita coisa diferente que eu nunca indiquei aqui no canal. Tem umas que eu já indiquei, mas tem muita coisa diferente também. Então fica comigo e sejam muito bem-vindos. Bom, primeiro gênero, biografia. Eu escolhi o livro Surprises by Joy, do C.S. Lewis. Eu já li esse livro aqui, gente, eu acho que... Eu sempre falo isso, quando eu comecei a ler biografias, uma das dicas que eu peguei de uma outra pessoa foi assim, leia sobre alguém que você acha interessante. E o C.S. Lewis é muito interessante pra mim. Eu li uma outra biografia dele e essa daqui é a autobiografia dele. É muito bacana ver tudo pela perspectiva dele e nesse livro é uma jornada de fé. Para quem tem a mesma fé, quem compartilha a mesma fé, vai achar isso muito interessante. Até para quem não compartilha, pode achar interessante descobrir como é que era um pouco da mente deste homem que criou fantasias incríveis e que está no imaginário de todo mundo e livros maravilhosos que estão aí até hoje fazendo muito sucesso. As Crônicas de Nárnia não me deixam mentir, né? Então, Surprises by Joy é a minha indicação para biografia. Segundo, é um clássico. Eu escolhi o clássico nacional Senhora, de José de Alencar. Inclusive tem resenha aqui no canal. Você pode assistir a resenha para saber um pouco mais sobre a história. Mas o livro vai contar a história da Aurélia e do Fernando e do casamento de conveniência que eles vão viver, que é um casamento recheado de vingança, né? A Aurélia, ela se casa com o Fernando para realizar a maior vingança da vida dela, que é desprezar este homem que um dia desprezou quando ela era pobre, né? Ele desistiu de se casar, ele era apaixonado por ela e ela também, mas ela não tinha onde cair morta e ele também tinha algumas dívidas na vida dele. Ele não era um cara muito responsável financeiramente e ele vai aprender do modo mais difícil como ser responsável, né? Financeiramente. E nesse livro ela vai se vingar dele, né? Depois que ela acaba ganhando uma grande herança, ficando podre de rica, ela compra este marido por um determinado valor bem alto e vai se casar com ele, porque esse era o desejo dela. Ela só queria se casar com ele e humilhá-lo no dia da noite de núpcias, né, deles. E é o que ela faz aqui nesse livro. E é bem interessante todo o enredo entre eles, toda a trama que a Aurélia criou para se unir a este homem, o que vai acontecer aqui depois entre eles. É interessantíssimo também. Eu amei ter lido esse livro e eu indico muito. Senhora, de José de Alencar, vale muito a pena e é a minha indicação no gênero clássico. Próxima indicação é um Tic-Lit. Este livro é o meu livro de conforto, que é o Fiquei com o Seu Número. Só de pegar ele aqui da minha estante, da minha prateleira de livros, gente, sinceramente, já me deu vontade de sentar ali, parar tudo e começar a reler. Esse livro é realmente uma leitura de conforto para mim, eu gosto muito. É o meu livro favorito da Sophie Kinsella. Toda vez que eu preciso de um pouco de conforto, eu volto para essa história. O que vai acontecer aqui neste livro? O livro vai contar a história da Pop e do Sam. A Pop, ela ia ficar noiva, estava ficando noiva, e acontece dela perder o anel de noivado dela num salão de festas. E ela não tem, assim, ela perde também no mesmo dia o telefone. Então ela fica desesperada, até que ela acaba encontrando um telefone celular e ela dá o número do telefone para as pessoas ali, para eles informarem a ela caso eles encontrem o bendito do anel, que era um anel que estava na família do noivo dela há gerações. E ela tá ali com aquele telefone. Só que ela não sabe de quem é o telefone e mesmo que ela soubesse, ela não iria devolver porque ela precisa do contato do pessoal
do hotel, né, para eles informarem se eles encontraram ou não. E o telefone, ele era da assistente do Sam, então ele precisa do telefone de volta, né, porque ele precisa contratar uma outra pessoa para ser responsável pelo trabalho, né, de ser assistente dele, de responder os e-mails, de ver a agenda pessoal dele. E ela faz um acordo com ele: eu vou ficar de sua assistente pessoal enquanto não acham o meu anel, né? Porque eu não posso te devolver esse telefone. Então eu vou ficar com o telefone e vou te ajudar. E eles começam a trocar mensagens ali e a história é divertidíssima, eles vão se tornar bons amigos. E ela também vai questionar muita coisa da vida dela e vice-versa. Eles não se veem em 90% do livro. E as coisas vão evoluindo na amizade até o que vai acontecer aí eu não vou contar não, tá, gente? Mas é um tiquilite. E olha que eu não sou fã de tiquilites, hein? Mas esse daqui eu indico de olhos fechados. Próxima indicação é uma distopia. Eu peguei um clássico também, que é o 1984 do George Orwell. Ele vai contar a história do Winston. O Winston, ele era um homem que trabalhava para o governo, porque quem não trabalhasse, essa era a função da vida dele, ele trabalhava num determinado órgão do serviço público, e ali nesse mundo criado pelo George Orwell, você vê ali um mundo bem controlado, as pessoas são bem controladas, a sensação que a gente tem é que todo mundo é como se fosse um robozinho que vive uma vida muito bem controlada pelo grande irmão. Eles têm dentro das casas, cada um tem uma televisão que ali ela monitora tudo que você faz, e onde você está, você é controlado, você é observado pelo grande irmão. Então se você sair da linha, você pode dar ruim para você. O teu vizinho te denunciaria, os filhos do teu vizinho acabariam contigo. Então o Winston, ele vive uma verdadeira tensão aqui, ainda mais quando ele começa a se revolucionar, né? Ele começa a ter pensamentos revolucionários e a agir sobre esse pensamento. Ele vai conhecer a Júlia, que é uma jovem que eles vão se envolver, e muita coisa vai acontecer nesse livro. Ele é um livro emocionante, de deixar a gente assim, ó, com os cabelos em pé. É um livro maravilhoso, eu indico demais a leitura. E é um livro, gente, que é extremamente atual. Ele foi escrito há muito tempo atrás, mas se a gente for olhar para o mundo hoje em dia, a gente encontra situações muito semelhantes. É assustador, mas é a realidade. Indico demais esse livro. Próximo gênero, vamos para uma fantasia. Fantasia é o que mais tem lá no blog, gente. Foi até difícil escolher uma só, mas como eu vou fazer esse vídeo outras vezes, a parte 2, 3, sei lá quantas vezes eu vou fazer, eu indico outras fantasias em outros vídeos. Nesse daqui eu vou indicar Uma Chama Entre as Cinzas, porque é um livro que eu quase não indico, eu quase não indiquei ele aqui no canal. Eu acho que eu falei muito pouco sobre esse livro aqui no canal. E ele é uma história que é muito diferente e é muito interessante. Vai contar a história da Laia e do Elias. Eles não são meus favoritos. Esse romance pra mim não vendeu, eu não comprei o romance entre eles dois. Pra mim, a minha favorita é a Helene. O livro é maravilhoso por conta dela, porque ela é uma personagem sensacional, que vale muito a pena ser conhecida. Já tô vendendo aí a Helene. Enfim, mas a história é muito bacana. A Laia é uma escrava e o Elias, ele é um soldado ali do Império, e eles vão convergir, a história deles vai se encontrar em um determinado momento aqui neste livro. E o Elias, ele não é um soldado, aquele soldado quadradinho que pensa igual todos os comandantes pensam, não. Ele tem também os pensamentos revolucionários aí, e quando ele encontrar com a Laia, esses pensamentos vão ficar ainda mais tensos. E ele é uma máquina de guerra, ele é um cara muito bem preparado, cotado aí para ser o próximo chefão ali entre eles, o próximo, acho que é o governador, o próximo comandante. Então, ele é um dos melhores, mas muita coisa vai acontecer, né, gente? Porque se ele acendesse ao poder, as coisas não seriam tão interessantes assim. Mas esse livro é muito bom. Inclusive, eu tenho que ler o último. Eu tô pensando muito em reler toda a trilogia para ler o último. São 4 livros na série, eu acho que eu vou reler tudo, enfim, deixa isso pra lá. Vamos seguindo em frente.
Ficção científica. Eu escolhi o livro Never Sky, Sob o Céu do Nunca. Essa minha edição aqui é antiga e eu acho essa edição linda. É da Prumo, gente. Vocês conseguem ver o brilho que tem? Essa capa, ela é toda laminada. Então ela tem todo um desenho aí bonito nela, que fica bem... Ó, dá pra ver aí? Eu espero que esteja dando pra ver. É lindo. É o livro todo assim. Maravilhoso. A editora Prumo, que foi, inclusive a orelha também é. Esse livro aqui, ó, 2013, hein? Bem antiguinho ele. Que eu comecei foi quando eu li. E essa edição é da editora Prumo, mas ele agora tá pela Rocco. Então vocês encontram na Rocco esse livro. Ele vai contar a história da Arya e do Perry. Nesse mundo que eles vivem, o mundo ele foi tomado por explosões, né, de éter. Então é muito perigoso viver no mundo, na Terra. Então o que eles fizeram? Eles criaram vários espaços onde os seres humanos vivem. É como se fossem vários bunkers mesmo, sabe? Vários locais bem protegidos onde as pessoas vivem ali dentro. E elas não podem sair, elas não podem viver no mundo normal, elas não podem. Elas têm que ficar ali naquele local porque elas são protegidas. O ar é purificado, a água é tratada, tudo é ali dentro. E o que eles fazem para conseguir viver e ter uma vida minimamente normal? Eles têm programas, né, de computação que levam eles para outros mundos, os mundos criados por aquelas pessoas. Mas não é a vida real. Até que uma situação acontece em que a Arya é expulsa desse mundo. Então ela vai viver no mundo real. Porque ela vai tentar encontrar com a mãe dela numa situação muito louca que vai acontecer no livro. Então ela vai numa busca da mãe dela. E nessa busca, antes dessa busca, ela conhece o Perry. Quem é o Perry? Ele é um rapaz que vive no mundo real. Ele tem ali uma aldeia onde ele vive. E essas pessoas da aldeia, elas são quase... vivem como se fosse algo bem tribal mesmo. Bem tribal, uma coisa bem mais antiga, não tão evoluída quanto a família quanto as pessoas que vivem protegidas dentro desses locais criados, né? Então, e eles têm poderes assim, mas não é poder, mas é como se fosse habilidades especiais. Eles têm algo mais especial neles. Alguns têm o olfato mais elevado, outros têm a audição mais elevada, é mais elevado mesmo, gente, a visão, eles têm os seus instintos mais elevados. E o Perry é um cara super especial porque ele tem muito mais do que as pessoas. Ele tem o olfato e, se eu não me engano, a audição mais elevada. Então ele percebe as coisas por sentir, ele sente o medo das pessoas, para vocês terem uma noção. Então ele é muito especial. E quando a Arya vai viver essa aventura junto com o Perry, muita coisa vai acontecer entre eles. E obviamente um romancezinho e muita treta. Esse livro é muito, 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 muito bom, gente. Eu indico demais. Ele é uma ficção científica, mas pode se encaixar ali também como um jovem adulto. Eu indico demais, 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 demais. Se você ainda não leu Never Sky, está dando mole. Verônica Rossi foi sensacional ao criar toda essa história. Ele é o primeiro livro, se eu não me engano, é de uma trilogia. O segundo é Pela Noite Eterna, que tá aqui, e o terceiro é A Caminho do Azul Sereno, é a trilogia Never Sky. É maravilhoso, gente, indico demais para todos vocês lerem. Vamos seguindo em frente agora no Infanto Juvenil. Eu escolhi o livro A Mais Pura Verdade, porque vai contar a história do Mark. Ele vai viver uma aventura junto com o cãozinho dele, ele vai escalar uma montanha, gente. E assim, é aquele livro para você ficar com o coração na mão mesmo. Dá tudo certo no final, mas é um livro para você ficar com o coração na mão. E é muito lindo, eu achei esse livro assim maravilhoso, eu indico demais. Você pode dar na mão do seu filho assim, e ler junto com ele tranquilamente, porque é uma história muito emocionante e muito bonita, ok? A Mais Pura Verdade. E é uma história de amizade também, que eu acho que vale muito a pena. A gente às vezes foca muito em romance, e eu acho que histórias de amizade são tão importantes quanto o romance em si, né? E seguindo em frente, agora um jovem adulto. Eu escolhi a série Nunca Jamais ou Never Never, das autoras Colleen Hoover e Taryn Fisher.
Elas são sensacionais. Essa edição foi publicada pela Galera Record. Aí a Galera Record abarcou a Taryn também, porque eles já são um selo da Colin. E a Taryn, ela é publicada aqui geralmente pela Faro. Não sei como é que tá a situação dela atualmente. Mas eu escolhi essa série são 3 livros. Você já pode encontrar eles agora em edição única também, porque a galera já lançou. Depois que eles lançam os 3 separados, eles vão e me lançam a edição única, né? Então, enfim, né? Deixa isso pra lá, pra gente não se estressar. Enfim. Aí nessa série aqui, nessa trilogia, a gente vai encontrar a história da Charlie e do Silas. Eles namoram há bastante tempo e um belo dia ambos acordam sem a memória. E eles não entendem nada do que está acontecendo. Eles estão ali, indo para a escola. Ela chega na escola, ela não entende nada do que está acontecendo em volta dela. E eles ficam muito confusos com tudo. Eles ficam sem saber como explicar algumas coisas, né? O que está acontecendo ali em volta deles. E toda madrugada, toda noite, eles perdem a memória. Então eles precisam descobrir o mistério e o que está acontecendo com eles. Então a gente vai viver uma aventura junto com esses dois. É um jovem adulto aí misturado com um pouco de fantasia e mistério. E é bem interessante. Que maldição é essa que foi jogada nesses dois para eles perderem a memória e não saberem o que está acontecendo? É complicado, mas muito bacana de se ler, gente. Indico demais para vocês. E essa história vai te deixar bem intrigado mesmo. É muito bom, gosto muito. Minha próxima indicação, aí já é um novo adulto, eu escolhi o Heart Bones, até porque ele está para ser lançado aqui no Brasil. Eu acho que, não sei se quando eu soltar este vídeo ele já vai ter sido lançado, mas eu vou botar o link aí para vocês comprarem o livro em português. Eu esqueci, acho que o nome é Até o Verão Terminar, eu acho que é o nome da versão em português, enfim. Também não vou comentar sobre isso não para não me estressar. Mas vai contar a história da Mei Yu e do Samson. E eles vão viver uma história de amor no verão, sim. E muitas confusões, mas mais do que isso, gente, é uma história assim muito emocionante. Heartbone se tornou um dos meus livros favoritos da Colin. Ele subiu ali na escala de livros favoritos. Ele está em segundo lugar, assim, parelhando com o primeiro praticamente. Mas ele é um livro muito bom mesmo, porque vai falar sobre amor próprio, vai falar sobre vencer, independente dos desafios que você está enfrentando, vai falar sobre muita coisa interessante e que eu indico muito a leitura para todo mundo. Quem não lê inglês, tem aí a oportunidade, porque o pessoal da Record já está trazendo a tradução dele aqui pra gente. Então não deixe de adquirir e conhecer mais essa história da maravilhosa Colleen Hoover. No gênero romance, eu escolhi o livro O Pessegueiro, da Sarah Edson Allen. Ele vai contar a história da Willa e da Paxson. Elas são conhecidas, elas vivem na mesma cidade e algo vai fazendo com que elas se unam e convivam um pouco mais. Então a gente vai ver ali o livro ser narrado em terceira pessoa, mas a gente vai ter a visão delas duas, principalmente, de outros personagens também. E a gente vai ver uma história muito de compreensão da sua própria vida, de onde você está, de como você quer chegar, do que você quer ser. Então, de muitos questionamentos. E é um livro bem emocionante e, principalmente, ele tem uma dose assim de fantasia, uma dose de mistério, uma dose de magia, que eu acho que é bem bacana. Eu gostei muito de ter lido, eu li ele há bastante tempo, mas é um livro que me marcou e eu gosto muito desse livro. E eu gosto muito do romance também que vai acontecer ali entre os personagens. Nós vamos ser 2 casais, que a gente tem as meninas, né? A gente tem o olhar delas e cada uma vai encontrar o seu par nesse livro. E eu acho que vocês vão gostar também de conhecer um pouco sobre a história de O Pessegueiro. É uma história bem bonita e a capa desse livro é linda. Próxima indicação, um romance histórico. Eu escolhi Glória da Manhã porque não poderia ser diferente, né, gente? Esse livro aí tá dominando minha vida neste ano de 2021. E eu quero espalhar a palavra dele para todo mundo, então, se possível, por favor, leia Glória da Manhã. Muitos de vocês, quem já me acompanha aqui no canal, já tá cansado de me ouvir falar desse livro, mas eu não vou cansar de falar dele, então me suportem aí, por favor, só mais um pouquinho.
E eu indico muito Glória da Manhã, porque o romance histórico, a característica dele é de trazer essas informações históricas de fatos que aconteceram, de fatos relevantes que aconteceram na história. Então ele vai narrar uma história, um romance, e dentro deste romance provavelmente nós vamos encontrar fatos históricos reais, que são bem interessantes de se lerem. Dentro desse gênero eu posso indicar obviamente o Glória da Manhã, mas também o Cavaleiro de Bronze. Tem mais A Queda de Gigantes também, que é maravilhoso. E então só leio, gente, só leio. Vamos ler bastante. Agora, romance de época. Eu trouxe para vocês Sedução ao Amanhecer, da Lisa Kleypas. Ele é o segundo da série dos Hathaways, mas eu não preciso ler o primeiro antes, Bárbara? Não necessariamente. Você pode começar pelo segundo tranquilamente. Você vai pegar um pouco de spoiler, mas não vai mudar tanto a tua vida, porque o foco aqui é em outro casal, no caso Merripen e a Win. Então você vai conhecer mais sobre eles. E eu indico muito, porque esse livro, eu gostei do primeiro, mas eu gosto muito mais do Merripen. Ele tem um quê ali de mistério na vida dele, que é bem gostoso de ler e é bem interessante. Eu gosto muito desse livro. A Win também, ela tem toda uma aparência frágil e uma menina que é um pouco mais, deveria ser um pouco mais protegida, até porque ela teve problemas de saúde, mas ela supera tudo isso e ela mostra que ela é uma mulher muito forte. Conforme o tempo vai passando, ela mostra a fortaleza que ela tem dentro de si, e uma fortaleza que aparece mesmo da delicadeza. Então ela, pra mim, é uma personagem bem bacana e bem forte, da mesma forma como Merripen é. Vocês vão se apaixonar por esse livro, eu indico demais. Romance de época, Sedução ao Amanhecer, da Lisa Kleypas. Agora, um thriller, galera. Eu escolhi o Destroçados, da Karin Slaughter, por motivos de esse livro é sensacional. Ele deixa a gente com um friozinho na barriga. Ele faz parte da série do Will Trent, mas eu comecei a ler a série do Will Trent fora de ordem, e eu vou continuar lendo fora de ordem, porque eu acho que, mesmo com alguns fatos interessantes aqui, da gente seguir numa série na ordem, fora que nem todos os livros são publicados aqui na ordem, né? Abafa também. Mas eu acho que é muito válido, independente da gente saber do que vai acontecer com os personagens na vida privada deles, a gente vai ler sobre casos aqui. E aqui tem um assassinato muito sinistro que deixa a gente também com... Eu desconfiei de todo mundo nesse livro, gente. Sinceramente, eu desconfiei de todo mundo nesse livro. E no final eu não acertei quem era a pessoa. Pra mim era uma outra pessoa e acabou sendo outra, e enfim. Mas ele deixa a gente bem com os cabelos em pé também, de nervoso do que vai acontecer. É sinistro, é muito interessante. Eu indico demais a leitura. E para terminar, eu escolhi mostrar no gênero mistério Morte no Nilo, da Agatha Christie. Aqui é uma história do Poirot. Ele vai fazer uma viagem para o Egito pelo Nilo. Então ele vai estar passeando ali num barco junto com outras pessoas até que um assassinato acontece. E é um assassinato assim que vai deixar a gente curioso para saber quem foi que cometeu o crime, porque as pessoas aparentemente são todas acima das suspeitas. Tem as suspeitas óbvias, mas a gente fica ao mesmo tempo assim, será possível? Será que é? Será que não é? Então é muito questionamento aqui neste livro. E eu gosto muito de Agatha Christie. Depois que eu comecei a ler, eu não parei mais. Eu indico para todo mundo ler também. Então, no gênero mistério, leiam Morte no Nilo, caso você ainda não tenha lido, ou qualquer outro livro da Rainha do Mistério, da Rainha do Suspense, Agatha Christie. Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse Dicas da Bar, comenta aí que eu vou repetir ele mais algumas vezes. E também comenta algum gênero que eu não tenha comentado aqui, que eu não tenha indicado, que talvez eu já tenha lido. E eu vou estar indicando algum livro dentro desse gênero, ok? Bom, lembrando que todos os livros que eu citei, se tiverem resenha lá no blog ou aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês irem lá conferir, como também o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, certo? E também, ó, não esquece de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Para de dar mole, clica aqui no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações.
e sempre ficar por dentro quando tiver vídeo novo aqui no canal. Em breve eu volto com muito mais novidades para vocês. Lembrando também, ó, segue a gente nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque eu tô sempre conversando com o pessoal por lá. E vai lá no blog também conhecer, a gente tem muita resenha, eu tenho certeza que você vai achar algo que te agrade.